Fala feras, beleza? Hoje falaremos do nosso querido aracnídeo, mas não o tradicional, mas sim a versão mais obscura, o Spider-Man Noir. Como já sabemos, está chegando ao Prime Video e muita gente o conhece apenas pelo visual, mas realmente, sabe quem ele é? Podem acreditar, essa é uma das versões mais sombrias do Homem-Aranha já criadas pela Marvel. Hoje eu vou te contar a origem completa do Spider-Man Noir, explicar como ele conseguiu seus poderes, por que essa versão do Peter Parker é tão diferente do tradicional. Então já taca a teia nesse like, inscreva-se no canal e bora mergulhar no lado mais obscuro do multiverso Marvel, o universo Noir da Marvel. Spider-Man surgiu na primeira edição, lançado em 2009. Essa versão alternativa do Homem-Aranha faz parte do universo Marvel Noir, uma das releituras dos heróis da Marvel ambientada nos anos 1930, durante a Grande Depressão. Nesse mundo, tudo é mais pesado, violento e pessimista. Nesse universo, vários heróis clássicos ganharam versões sombrias, como Wolverine, Daredevil, Punisher, Luke Cage, mas nenhum deles ficou tão popular quanto o nosso querido Spider-Man Noir, a origem do Homem-Aranha Noir. Peter cresce sob os cuidados da tia May e do tio Ben, que desempenham um papel significativamente diferente do que nas histórias tradicionais do Homem-Aranha. Nesse universo, a tia May e o tio Ben não são apenas os cuidadores, mas também ativistas políticos que defendem os direitos dos trabalhadores e a justiça social. Esse ambiente faz Peter enxergar desde cedo a desigualdade e a violência da cidade. E nesse universo, a morte do tio Ben é ainda mais perturbadora. A morte brutal do tio Ben. O Duende Verde decide mandar seus capangas atrás do tio Ben, e os executadores dele eram versões distorcidas dos vilões clássicos do Homem-Aranha, como Kraven, Camaleão e Abutre. Entre eles, o mais perturbador era o Abutre. Nessa realidade, ele é um canibal deformado que trabalha em um circo de horrores. Sim, meus amigos, isso mesmo, canibal deformado. Os capangas espancam o tio Ben brutalmente. Então, acontece algo impensável. O Abutre devora o tio Ben. Isso mesmo, devora o tio Ben vivo. Naquela noite, parte de Peter morreu junto com o tio Ben. Aqui podemos ver que nesse mundo caótico não existe aquele clima leve e herói do Homem-Aranha clássico. O universo Noir é realmente cruel e Peter aprende isso da pior forma possível. Benjamin Urich. Quem é ele? Benjamin Urich, mais conhecido como Ben Urich, era um jornalista investigativo do Clarim Diário, que tentava expor os crimes do Duende Verde. Depois da morte do tio Ben, Peter começa a buscar justiça e começa a trabalhar no jornal. Ali o Peter aprende sobre investigação, infiltração, espionagem e descobre como o crime realmente controla a cidade. E é justamente nesse período que tudo muda. A Aranha Misteriosa. Peter recebe uma informação sobre uma carga ilegal em um armazém. Ao investigar o local, ele descobre que os homens do Duende Verde estão descarregando antiguidades roubadas. Entre elas, existe uma estátua estranha em uma forma de aranha. Quando os capangas derrubam a estátua, ela se quebra e centenas de aranhas saem dentro dela. Uma delas sobe até Peter e morde, mas aquela mordida não deu apenas poderes para o Peter. Ela despertou algo muito mais sombrio. O Deus Aranha é uma entidade mística que aparece na origem do Spider-Man Noir. Aqui podemos ver nesse universo que os poderes não vêm da ciência, eles vêm de algo sobrenatural. Depois da picada, Peter desmaia. Enquanto Peter está inconsciente, ele entra em uma espécie de visão espiritual. Ele encontra uma entidade conhecida como Deus Aranha. O Deus Aranha diz: minha mordida traz poder, mas também uma maldição. Essa cena muda completamente a origem tradicional do Homem-Aranha. Quando Peter desperta, ele percebe que agora possui habilidades sobre-humanas. E é nesse momento que nasce o Spider-Man
Noir, o primeiro ataque ao Duende Verde. Ainda sem um uniforme definitivo, Peter improvisa uma máscara simples para esconder sua identidade. Motivado pela raiva da morte do tio Ben, ele invade a mansão do Norman Osborn. Peter percebe que finalmente possui poder suficiente para enfrentar o homem responsável por destruir sua vida. Peter, com toda raiva, ele vai derrubando um por um os capangas do Duende Verde. Nisso, os capangas entram em pânico, porque mal conseguem enxergá-lo se movendo pela mansão. Diferente do Homem-Aranha clássico, o Noir não entra fazendo piadas, não tenta conversar. Ele aparece nas sombras, ataca e desaparece novamente, até finalmente confrontar o Duende Verde cara a cara. E durante o confronto, Peter descobre algo devastador: a traição de Ben-Urich. Ben-Urich apareceu ao lado do Norman. O jornalista que o Peter admirava, o homem que parecia lutar contra a corrupção, estava trabalhando para o Duende Verde. Peter descobre que Urich havia se tornado dependente de drogas e estava sendo manipulado por Osborn. Aquilo destrói Peter emocionalmente, porque naquele instante ele entende uma verdade cruel: até os mocinhos podem ser corrompidos. O nascimento do verdadeiro Spider-Man Noir. Depois daquela noite, Peter abandona o resto da inocência que ainda possuía. Ele entende que não pode confiar em quase ninguém, e é justamente aí que nasce o verdadeiro Spider-Man Noir. Um vigilante frio, brutal e disposto a enfrentar monstros usando o medo e a violência. Nisso, a guerra contra o Duende Verde tinha começado. Depois disso, Peter cria um traje definitivo do Spider-Man Noir. O uniforme foi inspirado nas roupas de aviadores da Primeira Guerra Mundial usadas por Tio Ben. Por isso ele possui óculos escuros, sobretudo máscara preta, visual de detetive. Mas existe uma diferença enorme em relação ao Homem-Aranha tradicional, e nesse universo o Spider-Man Noir usa armas. Diferente do Homem-Aranha clássico, o Noir anda armado e combate criminosos como um verdadeiro justiceiro. As armas utilizadas são revólveres, metralhadoras, até granada. Alguns episódios de HQ aparece ele utilizando. Por isso, muitos fãs enxergam essa versão como uma mistura entre Homem-Aranha e Justiceiro. Os poderes do Spider-Man Noir. Apesar da pegada diferente, ele possui quase todas as habilidades clássicas do Homem-Aranha, como força sobre-humana, agilidade absurda, reflexos aprimorados, fator de cura, sentido aranha e escalada na parede. Mas existem algumas diferenças importantes entre o clássico e a versão Noir. Primeiro, ele prefere usar parkour e movimentação acrobática em vez de ficar grudado nas paredes. Segundo, ele possui teias orgânicas, ou seja, produzidas naturalmente pelo próprio corpo. Mas existe um detalhe que separa completamente o Noir do Homem-Aranha tradicional. Por que o Spider-Man Noir é conhecido como o Homem-Aranha que mata? Uma das maiores diferenças entre o Spider-Man Noir e o Homem-Aranha tradicional é justamente o fato de que ele não segue o mesmo código moral da Terra 616, enquanto o Homem-Aranha clássico acredita que com grandes poderes vem grandes responsabilidades e tenta salvar até seus próprios inimigos. O Spider-Man Noir vive em um mundo onde a misericórdia quase não existe. Depois de ver o tio Ben morrer daquela forma, Peter passou a enxergar o crime como algo que precisava ser eliminado de maneira definitiva. No começo, ele age por vingança, mas com o tempo passa a agir como um justiceiro, tentando impedir que outras pessoas sofram o mesmo destino que ele. Mesmo assim, ele ainda possui senso de justiça. A diferença é que ele acredita que o mal precisa ser combatido de forma mais extrema. Por isso, ele é considerado pelos fãs uma das versões mais perigosas e imprevisíveis do multiverso Marvel. Uma das curiosidades desse universo, o Spider-Man Noir prova que o conceito do Homem-Aranha funciona até mesmo em um universo brutal e sem esperança. Enquanto o Peter Parker tradicional representa esperança, o Noir representa sobrevivência. Ele é um vigilante moldado pela dor, corrupção e violência de uma cidade destruída. E talvez seja exatamente isso que torna essa versão tão fascinante. Se gostou desse conteúdo, deixa o like e se inscreva no canal. Comenta aqui embaixo qual é a versão do Homem-Aranha é a sua favorita. Então é isso, pessoal. Até a próxima e fui!